E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de São Paulo aqui no canal, porque nessa série, o torcedor do Inter, sei que o torcedor do Inter fala, pô, a gente ganhou o Grenal, tudo, eu sei, e eu cheguei a pensar seriamente em fazer um vídeo do Inter, tanto que esse vídeo de São Paulo tá entrando até bem tarde, né? Mas, no final das contas, quando teve o Inter e São Paulo no meio da semana, aí na quarta-feira, eu fiz o vídeo falando do Inter, né? O vídeo sobre o jogo foi com enfoque totalmente do Inter. Falei desse renascimento do Inter ali, depois de uma sequência ruim, né, ali na troca de técnicos. E tinha prometido falar da crise do São Paulo em um outro momento. E acho que agora é um bom momento, porque o São Paulo empatou com o Curitiba neste sábado por 1-1. Um jogo em que todo mundo lá no Morumbi acho que via como um jogo tranquilo ali pro São Paulo ganhar, o jogo da recuperação. O pessoal pensa, daí, né, estamos perdendo um monte de jogo, Red Bull Bragantino, Santos B, Santos C, né, e perde do Inter, sei lá o que, tá, não sei como, mas agora pega o penúltimo colocado em casa, ganha, pode até ganhar jogando mal, mas ganha, tira um pouco do peso nas costas, de repente até reassume a liderança, de repente o Inter não ganha do Grêmio, tudo, daí São Paulo reassume a liderança, e certamente teve esse pensamento lá no Morumbi, mas não aconteceu, né? O São Paulo empatou com o Curitiba, e para piorar, tem toda uma questão da relação com a torcida que ficou péssima ali, porque a delegação do São Paulo foi atacada no caminho de ida ainda ao Morumbi, né? Indo ao estádio, o ônibus foi apedrejado, aparentemente ninguém se feriu, mas houve também esse problema sério de polícia, né, na ida do São Paulo, da delegação do São Paulo ao Morumbi. Então a crise se agravou. Então, vamos aí. Qual que é o problema? Né? O São Paulo, muita gente fica querendo achar um problema ali pro São Paulo. E daí, Fernando Diniz tem prazo de validade, o time ficou previsível, o adversário aprendeu como São Paulo joga, Luciano machucou, perdeu confiança, diretoria mudou, Alexandre Pássaro saiu, Muricy chegou, Casares chegou, Leco saiu, Raí, e todo mundo fica tentando achar um culpado. E a questão é, a forma como São Paulo caiu, não tem um culpado. Na verdade é uma soma de fatores, inclusive esses daí que eu falei, mas é só uma soma de vários desses fatores que criaram esse problema. Qualquer um deles, isoladamente, não resultaria numa queda tão drástica assim no futebol do São Paulo e nos resultados que o São Paulo vem conseguindo. Mas o grande problema não é só o fato de serem vários pequenos problemas, é que quem deveria estar lutando pelas soluções não está perdidaço, não só não tá encontrando soluções, como nem imaginava que ia ter que fazer isso. Sendo que na verdade estar lá justamente para isso, esse que é a função principal. Sim, estou falando da nova diretoria, que como responsabilidade direta talvez nem seja tão grande, mas ela tem a responsabilidade de não estar encontrando as soluções, de não estar sabendo como solucionar, abafar, minimizar os vários pequenos problemas, o que torna a situação ainda pior, porque vai virando uma bola de neve. Mas por que eu não acho que é uma razão só? Por exemplo, o jogo tá manjado. É uma coisa muito... o São Paulo só sabe jogar de um jeito, time do Fernando Diniz só sabe jogar de um jeito, e o jogo ficou manjado. É verdade, né? Os times foram descobrindo algumas fórmulas ali. Mas, se a gente for ver na boa fase do São Paulo, algumas dessas fórmulas ali já vinham sendo empregadas por outros times, só que também não vinham sendo tão efetivas. Tinham resultados momentâneos, tinha alguma coisa que funcionava, mas não era tanto assim. Por exemplo, o São Paulo tem problemas em duas situações. Eu vejo como duas situações em que o São Paulo tem problemas claros. E às vezes os times até forçam as duas situações, revezam uma situação com a outra dentro do mesmo jogo. O Inter fez isso, o Corinthians fez isso, o Red Bull Bragantino fez isso. Tá? Situação número 1. Quando o adversário pressiona muito a saída de bola do São Paulo, mas pressiona bem pressionado, consegue impor essa pressão na saída de bola. Porque às vezes... pressionar a saída de bola, você tem que saber o que você está fazendo. Se você não souber fazer isso, o adversário que já está com essa saída bem treinada, e o São Paulo tem essa saída bem treinada, vai encontrar soluções e pior. Você adiantou seu time para tentar abafar, não conseguiu roubar a bola, e daí você deixou espação atrás. E daí o São Paulo via e conseguia ir tocando a bola e achava um monte de espaço atrás. Então você tem que saber. Como é que é isso? Então, não é só ter bom jogador, estar correndo, não, você tem que ter um treinamento ali, e estudar a saída. Que a saída faz o seguinte, a bola vai pro Arboleda, vai pro Juanfran, vai pra sei lá quem, daí sei lá quem vem buscar, o Luan, e daí você já identifica como são os padrões
e tenta atacar esses padrões, né? Tenta ter jogadores certos e bem orientados para atacar esses espaços. O São Paulo a gente viu contra a LDU, por exemplo, né, na Libertadores, na vitória por 4-2 do time equatoriano, como o São Paulo teve problema com isso. E teve problema contra o Corinthians, teve problema contra o Red Bull Bragantino, teve problema com o Inter quando esses times fizeram essa marcação. Agora, quando o São Paulo sai, não, né? O São Paulo faz a festa. Outra situação, quando o São Paulo tem a bola, o outro time recua mais, só que tem uma saída de contra-ataque muito bem treinada, muito bem ensaiada, né, muito bem planejada ali, para conseguir sair muito rápido, antes que o São Paulo, que joga compacto, consiga voltar. Né. O Corinthians fez isso, inclusive no jogo o Mancini coloca o Léo Natel de centroavante titular justamente para ter mais opções de arrancada. Red Bull Bragantino também fez isso, o Fortaleza fez isso naqueles 2-2 da Copa do Brasil, quando o São Paulo abre 2-0 e o Fortaleza empata, o Fortaleza começa a reação fazendo esse tipo de jogo, depois de um primeiro tempo em que o Fortaleza foi completamente dominado, né? Então é um outro tipo de jogo que o São Paulo tem dificuldade. Se você não tem essa saída rápida, o São Paulo conseguia voltar com o seu bloco, recuperava a bola e saía, e daí o São Paulo que criava na verdade o sufoco em cima do adversário, então essa saída rápida era muito importante. Por exemplo, o Grêmio, na vitória do Grêmio por 1-0 na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil, o Grêmio teve dificuldade por quê? Porque o Renato Gaúcho põe o Tassiano como uma opção de marcação, que até achei uma boa escolha, mas sacrificou a velocidade do time, que a opção era o Ferreirinha. O Grêmio consegue até ter um volume de marcação interessante no primeiro tempo contra o São Paulo, mas não teve velocidade de saída. Então o Grêmio teve dificuldades ofensivas naquele jogo e consegue sair melhor quando o Ferreirinha entra. E tanto esse jogo do São Paulo já era conhecido que o Grêmio conseguiu anular bem o São Paulo no 0-0 do Morumbi. Estou falando do jogo do Brasileiro até, aquele jogo que o Grêmio reclamou bastante da arbitragem. Não estou nem falando do jogo da Copa do Brasil. Como o Flamengo do Rogério Ceni no primeiro tempo do jogo do Maracanã e no primeiro tempo do jogo do Morumbi na Copa do Brasil, o Flamengo também consegue anular o São Paulo. No jogo do Maracanã, inclusive, o Flamengo cria muitas oportunidades, acertando bem a marcação na saída, e no jogo do Morumbi também fechando bem os espaços. Só que no jogo do Morumbi o Flamengo não conseguiu criar muita coisa no primeiro tempo, mas anulou as ações ofensivas do São Paulo. Então não dá pra dizer que o jogo ficou manjado agora. O São Paulo tá jogando assim a temporada inteira. Jogava pior. Na verdade, o São Paulo tava jogando bem, né? Então o São Paulo jogava esse jogo que todo mundo sabia, mas pouca gente conseguia anular. Por quê? Porque o São Paulo usava bem esse jogo e conseguia fazer o seu jogo se impor. Então, o jogo ter ficado um pouco manjado é um motivo porque a gente vê o que o Inter fez, o que o Corinthians fez, o que o Red Bull Bragantino fez. Mas não dá para dizer que é apenas isso. Porque o São Paulo também enfrentou times que tinham feito isso em outros momentos e o São Paulo soube se virar. Como ganhou esses dois jogos contra o Flamengo que eu mencionei, né, pela Copa do Brasil. Ganhou por 2-1 e por 3-0, com a segurando a vitória no segundo tempo. Então não é só o estilo de jogo. Outra coisa, o Luciano se machucou e isso atrapalhou de fato, mas sem o Luciano o São Paulo encontrou soluções muito boas no jogo contra o Atlético Mineiro, ganhou de 3-0 com tranquilidade, tendo um atacante só, o Brenner, e o Tietê entrou no lugar do Luciano. O São Paulo soube se virar sem um dos seus atacantes, cai, né? Perdeu o potencial ofensivo, perdeu uma figura importante ali na frente, mas soube se virar. Então, você entenderia o São Paulo perder um pouco de poder de fogo sem o Luciano, porque o Pablo não faz a mesma coisa, com o Tietê tem que mudar um pouco a característica do time, mas cair a ponto de não conseguir ganhar do time B, C do Santos no Morumbi, né, a ponto de tomar o vareio que tomou do Red Bull Bragantino e do Inter, também o argumento não fecha. Ainda que e o Luciano já tinha voltado contra o Inter. Fez o gol, mas jogou no sacrifício, tudo, mas já tinha voltado. Quer dizer, não é só isso. Tá? Perda de confiança, eu acho que é um fator importante, porque o São Paulo já jogava esse jogo, ele era um time competitivo, mas essa super arrancada em que o São Paulo vira um time irresistível, que começa a ganhar de todo mundo e dispara na liderança do Brasileiro até poucas semanas atrás,
esse time começa a jogar esse futebol quando vence o Flamengo por 4-1 no Maracanã, ainda contra o Flamengo do Domenech Torrent. O São Paulo vinha numa sequência invicta muito grande naquele momento, mas era uma sequência com muitos empates. Então o São Paulo jogava um futebol competitivo, mas empatava muito, não conseguia ser tão incisivo assim. Eu acho que houve uma injeção de confiança depois daqueles 4-1, em que o São Paulo começa a se impor com mais facilidade e o jogo começa a fluir mais. E eu acho que a derrota para o Corinthians e depois a derrota para o Red Bull Bragantino e depois a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil minaram essa confiança, e daí a derrota para o Red Bull Bragantino ali foi o golpe definitivo ali para essa confiança do São Paulo ter um knockdown. Eu não estou falando nocaute, estou falando knockdown. Deu uma queda, levantou, agora está com a contagem do árbitro, né? Mas acho que a confiança caiu muito. O São Paulo passa a jogar mais inseguro. E quando você joga com esse tipo de jogo que o São Paulo faz, jogar ele inseguro é perigoso. Porque, por exemplo, aquela saída de bola tocando é uma saída de bola que sabidamente é ousada. Você tem que acreditar muito no que você está fazendo, porque você pega a bola, você vai vir jogador adversário vindo para cima de você, e se você perde essa bola, o cara tá na cara do gol. Então você tem que ter muita confiança de que você vai achar um companheiro para receber o passe, e que esse passe será bem feito, né? Ou que você vai conseguir dar uma driblada, dar uma esquivada do seu marcador para ficar com um espaço livre para fazer esse passe, né? Então você tem que ter muita confiança. Quando você perde essa confiança, você começa a ficar inseguro, então você, às vezes a bola queima no seu pé, você não domina direito, você passa a bola errado. Às vezes você fica com medo de tomar uma decisão que estava saindo naturalmente, você começa a pensar duas vezes antes de tomar uma decisão com medo de errar. O que acontece? Você segura a bola um pouco mais, no que segurou, o adversário vai lá e tira. Caso ali do gol do Santos, por exemplo, na vitória do Santos BC ali, na vitória no Morumbi, que é uma saída de bola do São Paulo, que o São Paulo perde sozinho ali, porque o Daniel Alves fica ali numa indecisão ali com o companheiro, o jogador do Santos vai lá e tira, né? Então a perda de confiança para mim é um fator, e para mim até um fator mais importante que essa coisa de estilo de jogo, tá? A perda de confiança é um fator importante. Ali, as mudanças na diretoria, eu nem acho que elas tenham sido tão relevantes assim, tipo, saiu o Pássaro e o Raí perdeu o poder, agora aparece o Muricy, e por causa disso os jogadores estão se sentindo inseguros ali, não sabem mais se vai ficar ou não vai ficar. Eu não acho que isso tenha um efeito forte na queda de desempenho, porque eu acho que assim, os jogadores tem noção de que eles estão fazendo e conseguir separar um pouco. O que eu acho é que isso não está ajudando a melhorar, e acho que não cria um problema em si, mas talvez ajude a piorar o problema depois que ele surge. O problema para mim surge em outras instâncias, mas toda essa questão de diretoria não só não ajuda a melhorar, como pode ajudar a piorar. De que forma? A diretoria do São Paulo, quando assumiu, a atual, do Casares, tudo, Belmonte, não sei qual que é o cargo do Belmonte, assim, qual que é o cargo, eu sei, eu não sei qual é a função do cargo dele, mas assim, tá? Mas assim, quando a diretoria de São Paulo assume, dá toda a pinta. O São Paulo estava voando no campeonato, é o melhor momento do São Paulo. Eles achavam que vai chegar aqui, é só tocar, só deixar rolar que vai ser campeão. E eles entram com essa crença de que era só deixar rolar para ser campeão. Eles não se preocupam, só que eles precisavam botar um carimbinho deles ali, né? Vou falar assim, não, esta diretoria contribuiu pro título. Não é que o título já estava ganho, não é porque o time do Leco, o trabalho do Leco fez o time ser campeão. Não, a gente também, na reta final, tudo. Então tenta dar aquela carimbada no trabalho, né? Então começa a aparecer no treino, né? Daí trocou lá o dirigente, saiu o Pássaro, que a torcida odiava, entra o Muricy, uma função um pouco diferente ali, mas entra. Mas algumas alterações ali, né? O Raí vai sair, mas fica mais um tempo, aquelas coisas. Então eles estão querendo botar o carimbo deles, mas no fundo, o que eles estão querendo é deixar rolar, fingir que estão fazendo, fingir que estão trabalhando. Então começa a aparecer no CT para ver como estão as coisas, só para ver se está tudo bem, dá um oi, assim, aquela coisa de político de clube. A gente sabe como funciona, né? Eu acho que eles assumiram só nessa ideia de meio que deixa rolar, mas finge que tá fazendo alguma coisa. O problema é que daí, a questão é que começou a surgir um problema.
né? O time começou a ter problemas. E daí eles estavam talvez se preparando apenas para deixar rolar e depois levantar a taça, e perceberam que eles vão ter que trabalhar. E aí que tá pegando, porque eles têm que trabalhar. E daí, quando eles começam a ter que trabalhar, eles têm que botar a cara a tapa. E não estão querendo fazer isso direito. E daí eu acho que eles não criaram um problema, mas eles não estão ajudando a resolver e em alguns aspectos estão ajudando a piorar. Por exemplo, no momento em que a diretoria vai lá com o Casares, o Belmonte, mais o Muricy. O Muricy tudo bem, eu acho que alguém de campo, assim, mesmo que seja novo, recém-chegado no clube, recém-chegado agora, né, nesse trabalho, mas alguém de campo, acho que teria seria visto de forma diferente por jogadores e comissão técnica. Mas eles vão lá para dar uma palestrinha, como eles fizeram, né, nesta semana agora, para dar uma palestrinha para os jogadores do São Paulo, para a comissão técnica, sobre a situação, tudo. E os jogadores estão lá, perderam confiança, estão perdendo o jogo, o futebol que eles praticavam que funcionava deixou de funcionar, e daí palestrinha do Júlio Casares que vai resolver o problema do clube? Não é. E o que o jogador vai pensar no negócio esse? Veio aqui o dirigente, vai ficar dando regra, entendeu? Vai ficar falando, querendo ensinar pra gente como jogar bola, entendeu? E daí assim, em vez de ajudar a resolver os problemas, em vez de dar confiança pra gente, porque no momento em que o dirigente vai lá e fica dando palestrinha, e essa informação foi a público, parece o quê? Que o dirigente está querendo ensinar os jogadores o que tem que ser feito, como se a culpa fosse deles. Jogadores, a culpa é de vocês, beleza? É a culpa de vocês, então eu vou aqui, estou fazendo a minha parte para resolver, é ficar dando palestrinha para vocês, né? Sendo que, o que eles poderiam fazer? Identificar quais são os problemas, blindar, chamar, né? Porque o jogador está sofrendo pressão, ele entra na rede, não tem torcida no estádio, né? Então, assim, ele não ouve a vaia. Mas ele entra na rede social, a rede social dele tá chovendo de xingamento, ameaça, do sei lá o que, tudo, né? Daí, o filho dele lá, os coleguinhas estão enchendo o saco, daí o jogador vai lá no mercado, vai lá na padaria fazer sei lá o que, vai ter gente enchendo o saco, se eles moram no prédio em que o porteiro é palmeirense, como é o prédio do Neto, do craque Neto, o porteiro vai estar brincando ali, vai ter alguém, o vizinho, eles vão estar percebendo. Então, o que a diretoria tinha que fazer? Tinha que blindar o jogador, falar, não tá acontecendo nada, só sei lá o quê, e a diretoria começa a chamar a responsabilidade. Falar, não, a troca não tem nada a ver, sei lá o quê, estamos fazendo tudo. Não, mas a diretoria vai lá e vai dar palestrinha. E daí, aqueles videozinhos que a diretoria estava fazendo direto nas redes sociais ali, no Twitter, no Instagram ali, do Casares aparecendo lá no treino, sei lá o quê, todo legalzão, por quê? Pra carimbar a campanha de título, de repente, viram sumiço. Ou seja, estão sumindo, estão sendo omissos, não estão falando e chamando a cara a tapa e falar, eu assumi aqui a presidência do São Paulo e a coisa começou a cair. Mas não se preocupe, eu estou trabalhando, estamos vendo aqui o que está acontecendo, as críticas estão sendo, sei lá, e fala qualquer coisa, chama pra ele o xingamento, entendeu? Porque isso é que um líder faz, independentemente de a culpa ser dele ou não, isso é que um líder faz, e o presidente do clube, ele tem que ser líder desse clube, não só o presidente, os dirigentes também, os diretores, estão ali pra isso, né? Não é pra dar palestrinha, pra ensinar o Juanfran a jogar, o Reinaldo a jogar, o Tietê a jogar, tudo, não é assim, entendeu? Se, por exemplo, houve uma questão que tem gente que especula, que a queda do São Paulo foi por causa do seu perninha, mascaradinho ali que o Fernando Diniz falou pro Tietê naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. É uma possibilidade? Sempre é. Né, que de repente começa a criar um mal-estar entre a comissão técnica e o time. Chama lá para conversar, tenta já chamar a responsabilidade para resolver essa questão, ver se realmente isso é um problema ou não, e depois até expõe que isso está sendo tratado, tudo, para eventualmente tirar isso da frente. Mas não, a diretoria some, assim, ela não mostra o que ela está fazendo e não chama para ela essa pressão. E daí o que acontece? Daí as pessoas continuam criticando o Fernando Diniz por ser desrespeitoso, por ser sei lá o quê. Daí ficam enchendo o saco do Tietê, falando que ele é mascaradinho, perninha, ingrato, sei lá o quê. Né? Então, assim, a diretoria não está resolvendo os problemas. E ela fica, e no final das contas, ela cria novos, porque ao sumir, ela ajuda a jogar a responsabilidade na comissão técnica e nos jogadores. E
a diretoria parece que não tem noção do que está acontecendo, porque eles não pareciam não estar preparados para isso. Eles estavam preparados para pegar ou um clube explodindo ali, né, como era o clima ao longo do ano, o clube explodindo, o time de futebol mal, e daí era só, é fácil, até aqui, o negócio é o quê? É prometer demitir o Diniz, mudar o elenco, sei lá o quê, e a gente resolve, contrata o Rogério Ceni no final do campeonato, que era a ideia inicial, e pronto. Terra arrasada mesmo, com o mandato do Leca é fácil, então é muito fácil você ter que resolver. Depois São Paulo começa a ganhar, então eles pensam, não, agora é tranquilo, agora é só deixar rolar que a gente vai ser campeão e só dar uma carimbada ali e ficar aparecendo no Instagram ali para dizer que a gente fez alguma coisa. No final das contas, eles estão tendo que resolver um problema que eles não imaginavam que podia acontecer, e agora eles não estavam preparados para resolver isso, preparados para assumir responsabilidade, para começar uma gestão tendo que botar a cara a tapa e ser muito xingado, né, ficar com, eventualmente aceitar um rótulo inicial de eventual responsável pela queda, sei lá o que, tinham que explicar melhor isso, explicar até porque algumas dessas mudanças foram feitas, para tentar até mostrar, eventualmente pro torcedor, que nada mudou, sei lá o que. Então a diretoria de São Paulo, para mim, ela é a grande responsável, não porque ela tenha dado origem aos problemas. Eu não acho que a origem do problema seja a diretoria. Eu acho que pode ter tido até um mal-estar que eu não acho que seja forte, eu acho que pode ter sido só uma coisa momentânea daquela semana do Diniz com o elenco, caso do Mascaradinho, pode. Para mim, a perda de confiança é um fator muito importante. Quando o São Paulo perde do Corinthians e depois é eliminado pelo Grêmio e depois toma uma paulada do Bragantino, a confiança vai pro chão. E acho que o time de repente chega numa situação em que toda aquela fluidez de jogo começa a sofrer, até por questões até físicas de uma maratona, que o São Paulo está tendo mais dificuldade de lidar com isso. De qualquer forma, a diretoria ela ajuda a aumentar esse problema e ela não faz nada para resolver esse problema. Então, para mim, por isso que ela fica com uma grande responsável nesse momento. Porque não que ela tenha criado o problema, mas ela não ajuda a resolver e ela aumenta e ainda não está fazendo nada para que ele seja resolvido. E dá tempo ainda. O São Paulo está só 4 pontos atrás do Inter e faltam 6, 7 rodadas para acabar o campeonato. Tem tempo ainda pro São Paulo se recuperar. Mas dá pouca pinta de que isso vai acontecer. A situação lá, os jogadores, tudo parecem perdidos. Talvez caia um pouco a ficha depois dessa situação de ataque da torcida, que na sexta-feira ficou lá na porta do CT lá xingando, e depois no sábado tacou pedra. Não sei nem se foram as mesmas pessoas ou não, mas houve essas duas manifestações, né? De repente cai a ficha e eles até resolvam, de repente, não, agora vamos agir, fazer um pouco as coisas. Mas neste momento o que a torcida mais pede é uma coletiva do Júlio Casares. Por quê? Porque justamente ele é o líder do clube, ele é o cara que tem que explicar o que está acontecendo, ele é o cara que tem que mostrar, que dá a cara a tapa, e ele é o cara que tem que tirar a pressão do elenco e da comissão técnica, que são as figuras que botam o time no campo. Então deixem eles trabalhar com o maior tempo possível, deixem eles pensarem, refletirem, acharem as soluções. E como isso eles vão fazer? Com mais facilidade, se a diretoria se tornar para-raio de xingamento. E é o papel dela neste momento. Ela não está fazendo nada para isso, o que atrapalha ainda mais a situação. Tá? Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Sobretudo se vocês forem São Paulinos, o que vocês estão achando aí da crise do seu time.